Atenção! Você já se perguntou o que faria se descobrisse a traição mais profunda da sua vida no lugar menos esperado? Inscreva-se no nosso canal para não perder histórias que farão você questionar tudo o que sabe sobre confiança. Nunca esquecerei a expressão no rosto do Mateus quando o garçom se aproximou da mesa dele com o meu bilhete escrito à mão. Um terror puro e absoluto o invadiu, como uma tempestade da meia-noite atingindo um litoral tranquilo. Seus olhos cor-de-mel, esses mesmos olhos que haviam sussurrado doces mentiras para mim naquela mesma manhã, se arregalaram do tamanho de pratos de jantar. O seu sorriso confiante, aquele que ele estava exibindo para a morena deslumbrante à sua frente, desmoronou em algo que parecia um cervo paralisado pelos faróis de um carro. Se houvesse um prêmio Melhores do Ano para a melhor atuação de um marido infiel pego no flagra, Mateus Ferraz teria levado todas as categorias naquela noite no Jardim Secreto, o restaurante mais exclusivo do centro da cidade. De onde você está nos acompanhando hoje? Deixe um comentário e diga se esta história ressoa com você. Mas deixe-me dizer uma coisa: a verdadeira atuação, o ato verdadeiramente digno de um Oscar, não foi a patética demonstração de pânico do Mateus. Foi a minha, sentada ali, nas sombras daquele restaurante à meia luz, vendo meu marido de 12 anos jantar e cortejar outra mulher com dinheiro da nossa conta conjunta. Eu tinha me transformado de esposa devastada em mestre orquestradora da justiça no intervalo de exatamente 47 minutos. Esse foi o tempo que levei para passar de ser a mulher que o havia beijado na despedida às 7 da manhã, desejando-lhe sorte em seu jantar de negócios de emergência, para a mulher que estava prestes a servir-lhe a refeição mais cara da sua vida. Uma porção de verdade com um acompanhamento de consequências que ele nunca esqueceria. A conta? O bilhete era simples, até elegante, escrito em um papel creme que eu havia pegado, emprestado, do balcão da hostess do restaurante enquanto fingia retocar a maquiagem. Apenas 14 palavras que destruiriam o elaborado castelo de cartas que o Mateus vinha construindo há Deus sabe quanto tempo. 14 palavras que exporiam cada mentira, cada desculpa, cada noite até tarde no escritório pelo que realmente eram. O garçom, que Deus o abençoe, entendeu imediatamente quando deslizei aquele pedaço de papel dobrado junto com uma nota de R$100. Para o cavalheiro de terno azul marinho na mesa 12, sussurrei. E por favor, eu adoraria ver a reação dele. O que aconteceu depois foi como ver uma dança de destruição perfeitamente coreografada se desenrolar em câmera lenta. Os dedos bem cuidados do Mateus, as mesmas mãos que haviam acariciado meu rosto naquela manhã, prometendo que estaria em casa às 9, tremeram enquanto ele desdobrava o papel. Observei da minha posição estratégica atrás da coluna de mármore como a confusão se transformou em reconhecimento, o reconhecimento em horror, e o horror em algo que se parecia notavelmente com um homem percebendo que todo o seu mundo estava prestes a colapsar ao seu redor, como um castelo de cartas num furacão. A acompanhante dele, que visão ela era com seu vestido vermelho escarlate, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ela se inclinou para a frente com a preocupação estampada em suas feições, perfeitamente esculpidas. Era exatamente o tipo de mulher que o Mateus sempre dizia achar exigente demais quando observávamos as pessoas juntos em tempos mais felizes. Cabelo loiro caindo em ondas estilo Hollywood, lábios pintados da cor de sangue fresco, diamantes brilhando em sua garganta,
capturando a luz das velas como estrelas cadentes. Tudo o que eu não era. Tudo o que, aparentemente, ele tinha decidido que queria, em vez da mulher que o havia apoiado durante a faculdade de Direito, que havia apoiado seu sonho de abrir seu próprio escritório e que havia acreditado em cada uma das mentiras que saíram de sua língua afiada. O copo de água escorregou das mãos do Mateus, como se seu sistema nervoso tivesse simplesmente esquecido como funcionar. O cristal se estilhaçou contra o chão de mármore, com um som que pareceu ecoar na minha alma. Cada fragmento refletia os pedaços quebrados do que eu uma vez acreditei ser um casamento inquebrável. Outros clientes se viraram para olhar, alguns com leve curiosidade, outros com aquele tipo de interesse voyeurista que as pessoas têm quando pressentem que um drama está se desenrolando em tempo real. Mas Mateus não olhava para o vidro quebrado, não olhava para a expressão cada vez mais preocupada de sua companheira de jantar. Nem sequer olhava para o bilhete que havia provocado esse colapso espetacular. Não. Seus olhos escaneavam freneticamente o restaurante como um animal encurralado procurando uma rota de fuga, porque em algum lugar do seu coração infiel ele sabia exatamente quem havia enviado aquela mensagem. Sabia que eu estava ali, observando, esperando, orquestrando este momento com a precisão de uma mestre de xadrez, movendo suas peças para a posição de xeque-mate. Foi então que decidi dar a ele o que procurava. Levantei-me da minha mesa, emergindo de trás da coluna, como um fantasma se materializando das sombras, e nossos olhares se encontraram do outro lado daquele restaurante lotado. Naquele momento elétrico de reconhecimento, vi 12 anos de casamento passarem pela expressão dele. Nosso dia de casamento. Nosso primeiro apartamento. As promessas que fizemos. Os sonhos que compartilhamos. A vida que construímos juntos e que ele, aparentemente, tinha decidido que não era suficiente. Mas também vi algo mais naqueles familiares olhos verdes, a crescente compreensão de que a mulher que ele havia subestimado, a esposa que ele havia dado como garantida, a companheira que ele havia traído tão cruelmente, não ia desaparecer em silêncio. Eu não ia sumir com um lamento e um acordo de divórcio. Não ia facilitar para ele. Levantei minha taça de vinho, um belo tinto que eu havia pedido especificamente para este momento, em um brinde simulado. O gesto foi sutil o suficiente para que outros clientes pudessem tê-lo confundido com um cumprimento amigável. Mas Mateus sabia a verdade. Ele entendeu exatamente o que aquela taça levantada significava. Fim de jogo, querido. Checkmate, sua vez. E então, com a graça que provém da fúria justa e de 12 anos praticando advocacia, indiretamente ao lado dele, virei-me e caminhei em direção à saída. Meus saltos estalavam contra o chão de mármore, como um cronômetro marcando o fim de sua existência confortável. Não corri, não fiz um escândalo, não dei a ele nem à sua amante a satisfação de me ver desmoronar. Porque este não era o fim da minha história, este era apenas o começo do seu acerto de contas. Tomamos muito cuidado e tempo para preparar e narrar isso para você. Então, se você está gostando, uma inscrição rápida nos ajuda muito e significa o mundo para nós. Vamos voltar a isso. Permitam-me apresentar-me devidamente. Sou Sofia Alencar. E até exatamente 4 horas antes daquele momento, no Jardim Secreto, eu era apenas uma esposa devota que acreditava que seu casamento de 12 anos estava construído sobre uma base de respeito mútuo, sonhos compartilhados e confiança inabalável. Eu era a mulher que ainda sentia borboletas no estômago quando o de Mateus cruzava a porta da frente da nossa casa,
depois de um longo dia em seu escritório de advocacia. A mesma mulher que havia passado a última década e meia acreditando que éramos parceiros em todos os sentidos da palavra, nos negócios, na vida, no amor. Eu era uma terapeuta familiar bem-sucedida, com meu próprio consultório no coração do bairro nobre da cidade, ajudando casais a navegar seus desafios de relacionamento, enquanto, ironicamente, permanecia completamente cega às rachaduras que se formavam no meu próprio casamento. O que você acha dessa ironia profissional? Cada dia eu me sentava diante de maridos e mulheres que não conseguiam se comunicar, que haviam se distanciado, que lutavam com problemas de confiança, e os guiava de volta um ao outro com a confiança de alguém que acreditava ter tudo resolvido. Enquanto isso, meu próprio marido vivia uma vida dupla bem debaixo do meu nariz, espertamente treinada. Mateus e eu nos conhecemos durante nosso último ano na faculdade. Ele era o carismático estudante de direito que conseguia encantar professores e colegas com sua inteligência rápida e aqueles olhos verdes devastadores. Eu estava completando meu mestrado em psicologia, atraída por sua inteligência e pelo que tolamente acreditei ser sua integridade. Nosso namoro foi um turbilhão de sessões de estudo noturnas, debates filosóficos com café e sonhos de mudar o mundo juntos. Ele seria um advogado de defesa que lutaria pela justiça, e eu curaria famílias. Íamos ser um casal poderoso, fazendo da cidade um lugar melhor, um caso, uma família de cada vez. E por um tempo pareceu que estávamos vivendo esse sonho. Mateus estabeleceu a Ferraz em Associados 5 anos depois de se formar, especializando-se em direito corporativo, em vez da defesa criminal que ele havia planejado originalmente. Mas sucesso era sucesso. O dinheiro era melhor, ele havia argumentado, e poderíamos fazer mais bem ao mundo se estivéssemos financeiramente seguros primeiro. Abri meu consultório 3 anos depois, focando na terapia matrimonial e familiar. Compramos a bela casa em estilo colonial numa rua arborizada, com a cerca branca no jardim, onde eu passava as manhãs de sábado cuidando das rosas, com as quais o Mateus me surpreendia durante a semana, cortando ramos frescos para o meu consultório. Éramos o casal que os outros invejavam, os Ferraz, que organizavam jantares onde os colegas advogados do Mateus se misturavam com meus amigos terapeutas, criando uma mistura perfeita de intelecto e calor humano. Éramos o casal que fazia viagens anuais para a Toscana, que completava as frases um do outro, que tinha piadas internas que nos faziam rir até doer o estômago. Pelo menos isso é o que eu pensava que éramos. Eu era a esposa que nunca se perguntava por que o Mateus começava a trabalhar até cada vez mais tarde. Na minha profissão, eu entendia as exigências de construir um escritório de sucesso. Eu o apoiava quando ele começou a viajar com mais frequência para o desenvolvimento de clientes, mesmo quando isso significava jantar sozinha 3 noites por semana. Eu entendia quando ele se tornava distante, atribuindo isso ao estresse e à pressão de fazer o escritório crescer. Afinal, eu também estava ocupada com meus próprios clientes dependendo de mim para ajudá-los a navegar em seus relacionamentos, enquanto o meu, aparentemente, desmoronava sem que eu percebesse. Mateus era o marido que ainda me trazia café na cama todos os domingos de manhã, que lembrava de ligar para minha mãe no aniversário dela, que deixava pequenos bilhetes na minha pasta dizendo o quanto estava orgulhoso do meu trabalho. Ele era o homem que me abraçava quando eu chorava depois de sessões particularmente difíceis com clientes, que me ouvia desabafar sobre o desamor que eu presenciava diariamente no meu consultório. Ele era meu melhor amigo, meu confidente,
meu porto seguro em um mundo que podia ser cruel e imprevisível. Ah, isso eu acreditava. Olhando para trás agora, posso ver os sinais que minha formação profissional deveria ter detectado. A nova colônia que apareceu em sua bancada. Um aroma sofisticado e amadeirado diferente do que eu vinha comprando para ele em aniversários e natais há anos. A forma como ele começou a manter o telefone virado para baixo durante o jantar, quando costumava compartilhar memes engraçados e histórias de trabalho durante nossas refeições. O súbito interesse em melhorar seu guarda-roupa, trocando seus ternos confortáveis e gastos por peças de grife que o faziam parecer ter saído de uma revista. Mas eu explicava tudo com a mesma paciência e compreensão que mostrava aos meus clientes. Os homens, às vezes, precisam se reinventar à medida que se aproximam dos 40. O sucesso trazia novas pressões e novas oportunidades para expandir os horizontes. Um escritório de advocacia próspero significava cultivar uma imagem mais polida. Isso não eram bandeiras vermelhas, eram uma evolução natural. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. Eu era a mulher que confiava tão completamente que, quando o Mateus me disse que tinha um jantar de emergência com um cliente naquela terça-feira à noite, algo sobre uma possível fusão que exigia atenção imediata, eu não apenas acreditei nele, admirei sua dedicação. Estava orgulhosa de que meu marido fosse o tipo de advogado com quem os clientes podiam contar, mesmo que isso significasse sacrificar nossa tranquila noite em casa. Eu até o ajudei a escolher sua roupa naquela manhã, ajeitando seu blazer azul marinho e dizendo o quão bonito ele estava, o quão sortudos eram seus clientes de ter um defensor tão dedicado. Beijei-o na despedida exatamente às 7h03, lembrando-o de comer algo substancioso, já que provavelmente ficaria preso em reuniões o dia todo e poderia não ter tempo para almoçar. Essa era a mulher que eu era há 4 horas, confiante, solidária, completa e absolutamente alheia ao elaborado engano que vinha se desenrolando ao meu redor durante meses, talvez anos. Essa mulher acreditava no para sempre. Essa mulher acreditava na santidade dos votos matrimoniais. Essa mulher acreditava que o amor e a confiança eram suficientes para construir uma vida. Mas essa mulher estava prestes a morrer uma morte muito repentina e muito brutal. A ligação que destruiu meu mundo chegou às 14h47 de uma terça-feira à tarde, bem no meio da minha sessão com os Garcia, um casal que lutava com problemas de infidelidade. A ironia não me escapou mais tarde, mas naquele momento eu estava completamente concentrada em ajudar a Margarida Garcia a processar seus sentimentos de traição, enquanto o marido se sentava do outro lado do meu sofá do consultório, mexendo em sua aliança de casamento e evitando o contato visual. Meu telefone, que eu sempre mantinha no silencioso durante as sessões, iluminou-se com uma mensagem de texto da minha colega de faculdade e amiga de longa data, Raquel Monteiro. Raquel morava agora em outra cidade trabalhando como executiva de marketing para uma empresa de tecnologia, mas estava na cidade para uma conferência e havia planejado surpreender a mim e ao Mateus com um jantar mais tarde naquela semana. O que ela viu, em vez disso, mudaria tudo. A sessão com os Garcia terminou às 15h15 e assim que saíram do meu escritório, verifiquei meu telefone. A mensagem da Raquel era breve, mas devastadora. Sofia, estou no O Jardim Secreto para um almoço de negócios. Acabo de ver o Mateus aqui com uma mulher. Não estão falando de negócios. Sinto muito. Não sabia se devia te contar, mas não podia não te contar. Me liga.
Minhas mãos começaram a tremer antes que meu cérebro pudesse processar completamente o que estava lendo. Supostamente, o Mateus estaria em seu escritório, preparando-se para o jantar de emergência com o cliente desta noite. O jardim secreto ficava do outro lado da cidade em relação ao escritório dele, no bairro artístico, onde os restaurantes caros atendiam a pessoas que celebravam ocasiões especiais ou realizavam negócios muito pessoais. Não era o tipo de lugar aonde você levava clientes, a menos que tentasse impressioná-los de maneiras que não tivessem nada a ver com a experiência jurídica. Olhei para aquelas palavras na minha tela até que ficaram embaçadas, com uma mulher não falando de negócios. A parte clínica do meu cérebro, a parte treinada para ajudar as pessoas a processar traumas e traições, tentou oferecer explicações racionais. Talvez fosse uma colega. Talvez fosse uma cliente que preferia se reunir em lugares neutros de luxo. Talvez a Raquel tivesse se enganado sobre a natureza da interação. Mas meu coração sabia a verdade. Meu coração já estava catalogando todas aquelas pequenas mudanças que eu havia notado e descartado. A nova colônia, o guarda-roupa atualizado, a forma como ele começou a ir à academia religiosamente depois de anos afirmando estar muito ocupado. O súbito interesse em experimentar novos restaurantes pela cidade, como se estivesse procurando locais para algo. A forma como ele vinha atendendo ligações no carro ultimamente, afirmando que o sinal era melhor lá fora. Liguei para Raquel imediatamente. Minha voz soava estranha e distante até para os meus próprios ouvidos. Você tem certeza absoluta de que era o Mateus? Querida, conheço seu marido há 15 anos. Definitivamente era ele. A voz da Raquel era suave, mas firme. E Sofia, a maneira como eles estavam sentados, a maneira como ele a olhava. Isso não era uma reunião de negócios. Ele estava segurando a mão dela por cima da mesa. Estavam dividindo a sobremesa. Ela usava um colar de esmeraldas maravilhoso que captava a luz cada vez que se movia. E ele não parava de se inclinar para tocá-lo, para tocá-la. Um colar de esmeraldas, minha pedra de nascimento. Mateus sabia que esmeraldas eram minha gema favorita, porque meu aniversário era em maio e ele tinha me dado brincos de esmeralda no nosso 5º aniversário. A ideia de que agora estivesse admirando esmeraldas no pescoço de outra mulher pareceu um golpe físico no peito. Que aparência ela tinha? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Alta, loira, provavelmente na casa dos 30. Deslumbrante de uma maneira intimidadora, tudo de grife. O vestido dela parecia custar mais que meu aluguel mensal. Tinha essa autoconfiança, como se estivesse acostumada a ser a mulher mais bonita em qualquer lugar que entrasse. O oposto de mim em quase todos os sentidos. Eu era morena, de estatura média e, embora me cuidasse, nunca havia sido do tipo de mulher que fazia cabeças girarem ao entrar em uma sala. Era acessível, calorosa, o tipo de mulher em quem as pessoas se sentiam confortáveis confiando. Aparentemente, o Mateus tinha decidido que queria algo diferente. Alguém que parecesse ter saído de uma revista, em vez de estar sentada diante de casais, chorando num consultório de terapia. Quanto tempo estão aí? Consegui perguntar. Cheguei a uns 30 minutos e já estavam bem avançados na refeição. Pelo que parece, estão aí há um tempo. Sofia, odeio ser eu a te dizer isso, mas parecem confortáveis juntos. Como se não fosse a primeira vez. As palavras me atingiram como uma marreta no peito. Isso não era um momento de fraqueza, um deslize único que poderia ser explicado ou perdoado. Esta era uma relação estabelecida,
completa com gestos íntimos e uma familiaridade confortável. Isso era o Mateus vivendo uma vida completamente separada, da qual eu não sabia nada. Afundei na cadeira do meu escritório, olhando pela janela para o estacionamento onde não estava o carro do Mateus, porque supostamente ele estava no escritório do outro lado da cidade, preparando-se para seu jantar de negócios desta noite. O jantar de negócios que aparentemente estava acontecendo agora mesmo, só que não com o tipo de negócio que eu havia imaginado. "Eles ainda estão aí?" perguntei. "Sim, acabaram de pedir café. Parece que vão ficar mais um pouco." Minha mente começou a calcular. O jardim secreto ficava a 20 minutos de carro do meu consultório se não houvesse trânsito. Poderia chegar antes que terminassem o café. Poderia entrar e confrontar os dois, criar o tipo de cena que envergonharia o Mateus na frente da... O que era ela? Sua namorada? Sua amante? A mulher com quem, aparentemente, planejava passar a tarde enquanto me dizia que era trabalho. Mas algo mais profundo que a raiva estava me invadindo. Algo mais frio e calculado. Se eu invadisse lá agora, emocional e despreparada, o Mateus teria a vantagem. Ele era advogado, treinado para pensar rápido sob pressão, hábil na elaboração de explicações que soavam plausíveis, mesmo quando eram invenções completas. Encontraria uma maneira de minimizar isso, de me fazer sentir que estava reagindo de forma exagerada, de me convencer de que o que eu estava vendo não era o que pensava que era. Não, se eu ia confrontar a traição do meu marido, faria isso nos meus termos, com o elemento surpresa firmemente do meu lado. "Raquel", disse, minha voz se estabilizando com uma nova resolução. "Preciso que você me faça um favor. Continue observando, mas não deixe que te vejam. Envie-me uma mensagem quando se prepararem para ir embora. Estou indo para lá, mas não vou confrontá-los. Ainda não." "O que você pensa em fazer?" perguntou ela. Olhei para o meu reflexo na janela do meu escritório, vendo como a esposa devastada começava a se transformar em algo mais duro, mais perigoso. Vou conseguir um lugar na primeira fila para as mentiras do meu marido e depois vou mostrar a ele exatamente o que acontece quando você subestima a mulher a quem prometeu amar e honrar pelo resto da vida. O trajeto até o jardim secreto pareceu os 20 minutos mais longos da minha vida, mas também como a preparação para uma batalha. Quando estacionei o carro, sabia exatamente o que ia fazer. Sentei-me no meu carro fora do restaurante por exatamente 7 minutos, vendo outros casais caminharem de mãos dadas pelas elegantes portas de vidro do restaurante, completamente alheios ao fato de que todo o meu mundo estava desmoronando a apenas 6 metros de seus jantares românticos. Minhas mãos agarravam o volante com tanta força que meus nós dos dedos tinham ficado brancos, e eu podia sentir meu coração batendo contra minha caixa torácica, como um pássaro engaiolado desesperado por escapar. Mas eu precisava de provas, provas reais, inegáveis, concretas, que tornassem impossível para o Mateus se safar com sua língua de prata e sua formação jurídica. O testemunho da Raquel era devastador, mas o Mateus era hábil em criar uma dúvida razoável, em fazer com que as pessoas questionassem o que acreditavam ter visto. Eu o tinha visto fazer sua mágica em nossos círculos sociais antes, suavizando situações desconfortáveis com charme e explicações cuidadosamente elaboradas que faziam com que todos se sentissem tolos por terem duvidado dele algum dia. Tirei meu telefone e liguei para o restaurante diretamente, usando minha voz mais profissional,
o mesmo tom que usava ao realizar triagens para novos clientes de terapia. Boa tarde. É do consultório da doutora Alencar, ligando para confirmar um agendamento. Acredito que o Sr. Matheus Ferraz tem uma reserva aí hoje. A hostess foi imediatamente prestativa. Assim, o Sr. Ferraz é um dos nossos clientes habituais. Está aqui agora mesmo, na verdade, na mesa habitual dele para 2. Quer que eu lhe dê um recado? Sua mesa habitual. Cliente habitual. As palavras me atingiram como golpes físicos. Isso não era uma indiscrição única ou um momento de fraqueza. Isso era um padrão, uma rotina, toda uma vida separada que o Matheus vinha vivendo enquanto eu permanecia completamente alheia em casa, planejando nosso futuro e acreditando em nosso para sempre. Não é necessário nenhum recado, consegui dizer. Só queria confirmar que ele estava aí. Obrigada. Desliguei e liguei imediatamente para o escritório de advocacia do Matheus, pedindo para falar com ele diretamente. Sua secretária, Júlia, atendeu no segundo toque com sua habitual e alegre eficiência. Ferraz e Associados, aqui é a Júlia. Olá, Júlia. Sou a Sofia. O Matheus está disponível? Queria falar com ele antes do seu grande jantar de cliente desta noite. Houve uma pausa que durou apenas uma fração de tempo a mais. Senhora Ferraz, sinto muito, mas o senhor Ferraz saiu do escritório por volta do meio-dia hoje. Disse que tinha uma reunião externa importante que duraria até a noite. Mencionou que talvez não voltasse ao escritório até amanhã de manhã. Uma reunião externa. Essa era a história do Matheus para sua secretária, assim como o jantar de cliente de emergência era sua história para mim. Perguntei-me quantas versões diferentes dos eventos desta noite ele havia elaborado, adaptando cada mentira à sua audiência específica. Ele mencionou onde aconteceria essa reunião. Perguntei, mantendo minha voz leve e curiosa em vez de suspeita. Não, só disse que era um assunto confidencial de um cliente. A senhora sabe como ele é com a confidencialidade advogado-cliente. Sim, eu sabia exatamente como ele era com segredos. Aparentemente ele era melhor nisso do que eu jamais havia imaginado. Agradeci a Júlia e desliguei. Depois abri imediatamente meu aplicativo do banco para verificar a atividade de nossa conta conjunta. O que encontrei ali revirou meu estômago. Nos últimos 3 meses tinha havido cobranças regulares no O Jardim Secreto. Sempre para exatamente 2 pessoas. Sempre nas tardes de terça-feira. Sempre cobrados no nosso cartão de crédito conjunto. O mesmo cartão que eu usava para comprar mantimentos e pagar os suprimentos do meu escritório. Felizmente ignorante de que também estava financiando a aventura do meu marido. Mas isso não foi o pior. Enquanto eu rolava pelas cobranças, encontrei um padrão de gastos que pintava uma imagem de uma vida dupla tão elaborada que teria impressionado escritores de ficção. Compras de joias na joalheria Esplendor. Cobranças na lingerie exclusiva, uma boutique de luxo. Flores da floricultura mais cara da cidade, entregues em um endereço que eu não reconhecia. Cobranças de hotel num resort de luxo, a 1 hora da cidade. Sempre reservado para pacotes de fim de semana românticos. Minhas mãos tremiam tanto que mal podia segurar meu telefone. Cada compra era uma traição. Cada cobrança, uma mentira. Cada transação, uma prova de que, enquanto eu estava construindo o que acreditava ser nossa vida juntos, o Matheus estava construindo uma existência completamente separada com outra pessoa. Fiz capturas de tela de cada cobrança suspeita, construindo metodicamente um arquivo digital de provas que nenhuma das habilidades jurídicas do Matheus poderia explicar. O colar de esmeraldas que a Raquel tinha mencionado? Aí estava uma cobrança de R$ 22.000 na joalheria Esplendor
há 2 semanas. Na mesma semana em que o Mateus me disse que estava ocupado demais com o trabalho para celebrar nosso aniversário de casamento corretamente, prometendo que faríamos algo especial quando as coisas se acalmassem no escritório. As compras de lingerie me davam náuseas físicas. Mateus não me comprava nada íntimo há anos, alegando que não era bom em escolher esse tipo de coisa. Aparentemente, ele tinha desenvolvido um grande talento para comprar para outra pessoa. Liguei para a joalheria Esplendor em seguida, novamente usando minha voz profissional. Lá, sou a doutora Alencar, ligando por causa de uma compra recente que meu marido fez. Mateus Ferraz. Acredito que ele comprou um colar de esmeraldas há umas 2 semanas. A vendedora mostrou-se imediatamente entusiasmada. Sim, o Sr. Ferraz é tão romântico. Ele veio várias vezes nos últimos meses, sempre procurando algo especial para a namorada dele. O colar de esmeraldas era uma peça particularmente linda. Ele disse que o verde era a cor favorita dela porque combinava com os olhos dela. Sua cor favorita, os olhos dela, não os meus. Mateus sabia perfeitamente que meus olhos eram castanhos e que as esmeraldas eram especiais para mim pelo meu aniversário, não pela cor dos meus olhos. Ele havia criado uma narrativa romântica completamente nova com essa mulher, completa com detalhes íntimos e preferências pessoais que não tinham nada a ver com sua esposa. Ele mencionou que estavam celebrando um marco especial. Continuou a vendedora alegremente. 6 meses juntos, acho que ele disse. Foi muito específico em querer algo que comemorasse a ocasião adequadamente. 6 meses! Mateus vinha mantendo esse relacionamento há meio ano, tempo suficiente para estabelecer aniversários e marcos dignos de celebrar com joias caras, enquanto eu me preocupava com seus níveis de estresse e o aumento de horas de trabalho. Ele estava se apaixonando por outra pessoa. Eu o perdi. Agradeci à joalheira e desliguei. Depois, sentei-me no meu carro olhando a entrada do restaurante, processando a magnitude do que havia descoberto. Isso não era uma aventura passageira. Era uma vida alternativa completa. Mateus não apenas traiu nosso casamento. Ele construiu sistematicamente um elaborado engano que envolvia nossas finanças, nosso tempo e, aparentemente, nosso futuro. Meu telefone vibrou com outra mensagem de texto da Raquel. Estão pedindo a conta. Parece que se preparam para ir embora logo. Você já está aqui? Olhei para a fachada elegante do O Jardim Secreto, sua iluminação quente derramando-se sobre a calçada, onde outros casais chegavam para seus próprios jantares, suas próprias celebrações, seus próprios relacionamentos, presumivelmente honestos. Em alguns minutos, o Mateus sairia daquele restaurante com sua amante, provavelmente planejando voltar para o quarto de hotel que ele havia reservado para a noite juntos, completamente alheio ao fato de que sua esposa estava sentada a 15 metros de distância, com provas suficientes para destruir a ficção cuidadosa que ele vinha vivendo. Mas não ia confrontá-los no estacionamento como uma esposa desesperada e histérica. Eu tinha uma ideia melhor, uma ideia muito melhor. Enviei uma mensagem para a Raquel. Estou aqui. Quando eles saírem, siga-os discretamente e me diga para onde vão. Eu vou entrar para ter uma conversinha com o garçom dele. Era hora de voltar à própria noite romântica do Mateus contra ele. Esperei exatamente 12 minutos depois que a Raquel me enviou uma mensagem de texto dizendo que o Mateus e sua amante haviam deixado o restaurante, dando-lhes tempo suficiente para limpar a área imediata antes de eu fazer minha entrada. Durante esses 12 minutos, transformei-me de esposa devastada em estrategista calculadora, revisando minha aparência no espelho retrovisor e aplicando uma nova camada de batom com mãos que finalmente
haviam parado de tremer. A mulher que saiu daquele carro não era a mesma mulher que havia atendido a devastadora ligação da Raquel 2 horas antes. Esta mulher tinha um propósito. Esta mulher tinha um plano. A hostess daquele jardim secreto me cumprimentou com o tipo de calor polido que os restaurantes caros cultivam, como um bom vinho. Boa noite, bem-vinda ao Jardim Secreto. Tem reserva? Na verdade, espero que possa me ajudar com algo bastante delicado, disse, deslizando uma nota de R$ 50 sobre o balcão de mogno da hostess. Meu marido acabou de estar aqui com uma associada de negócios. Supostamente, eu me juntaria a eles, mas fiquei retida no trabalho. Matheus Ferraz, acredito que estavam na mesa habitual. O reconhecimento apareceu no rosto dela imediatamente. E sim, o Sr. Ferraz, um casal tão encantador. Acabaram de sair há uns 15 minutos. Sinto muito que a senhora os tenha perdido. Um casal encantador. As palavras doeram, mas mantive minha expressão neutra. Não sei se poderia me dizer que garçom os atendeu. Eu adoraria deixar uma gorjeta pelo excelente serviço e talvez obter alguma informação sobre como foi a reunião. Outros R$ 50 se juntaram aos primeiros e o sorriso da hostess tornou-se genuinamente prestativo. Esse seria o Marcos. Ele tem sido o garçom preferido do Sr. Ferraz há meses. Acabou de terminar de limpar a mesa dele, na verdade. Tenho certeza de que adoraria falar com a senhora. Ela me guiou através do salão elegantemente decorado do restaurante, passando por mesas de casais compartilhando jantares íntimos e sócios de negócios fechando tratos com vinhos caros. A ironia não me escapou de que eu estava caminhando por um templo ao romance e à boa mesa, enquanto planejava o que poderia ser o ato de vingança mais calculado da minha vida. Marcos revelou-se um homem distinto, de uns 50 anos com cabelos grisalhos e o tipo de porte profissional que sugeria décadas de experiência, lendo as pessoas e as situações. Quando a hostess me apresentou como a senhora Ferraz e se retirou discretamente, a expressão dele tornou-se imediatamente mais cautelosa. Senhora Ferraz, disse com cuidado, eu não sabia que o Sr. Ferraz era casado. A admissão me atingiu como um golpe físico, mas eu tinha me preparado para isso. Claro, o Matheus não havia mencionado ter uma esposa. Isso teria complicado consideravelmente sua narrativa romântica. Posso ver que isso é desconfortável, disse, mantendo minha voz firme e profissional. Não estou aqui para fazer um escândalo nem para colocá-lo numa posição difícil. Estou aqui porque preciso entender exatamente o que meu marido tem feito com suas tardes de terça-feira. Marcos olhou nervosamente ao redor, claramente pesando suas opções. O profissional nele queria manter a confidencialidade do cliente. Mas o ser humano nele, obviamente, estava lutando com as implicações morais do que vinha presenciando. Talvez pudéssemos conversar em particular, sugeri, apontando para um canto tranquilo que acabava de ficar livre. Prometo que não busco causar problemas a você nem ao restaurante. Só preciso da verdade. Sentamo-nos um em frente ao outro no canto à meia-luz e pude ver o Marcos tomando sua decisão. Finalmente, inclinou-se ligeiramente para da frente e falou em voz baixa. Senhora Ferraz, tenho servido seu marido e a senhora Clara Souza há cerca de 6 meses. Vem todas as terças exatamente às 2h30. Sempre pedem a mesma mesa de canto. Sempre pedem a mesma garrafa de vinho para começar. Na minha experiência, esse nível de rotina sugere, uma relação estabelecida. Clara Souza. Finalmente, a mulher misteriosa tinha um nome.
Pareceu estranho colocar um sobrenome tão normal e cotidiano na pessoa que, sem saber, havia ajudado a destruir meu casamento. Pode me dizer como se comportam juntos? Perguntei. Preciso entender a natureza do relacionamento deles. Marcos parecia desconfortável, mas continuou. São muito afetuosos, seguram as mãos, conversam intimamente, o tipo de linguagem corporal que se vê nos casais que estão profundamente envolvidos um com o outro. A senhora Souza muitas vezes usa joias que seu marido comenta com admiração. Na semana passada ouvi ele dizer o quanto ela estava bonita com um colar de esmeraldas que ele tinha dado de presente. O colar de esmeraldas. Ouvir isso de um terceiro tornou tudo de alguma maneira mais real, mais devastador. Mateus vinha compartilhando momentos íntimos com essa mulher, comprando joias para ela, criando memórias que não tinham nada a ver com nosso casamento. Você ouviu alguma de suas conversas? Pressionei suavemente. Marcos hesitou. Depois pareceu tomar uma decisão. Senhora Ferraz, quero que saiba que servi muitos casais ao longo dos anos e normalmente consigo diferenciar entre encontros casuais e relacionamentos sérios. Seu marido e a senhora Souza falam sobre o futuro. Ouvi conversas sobre viagens de fim de semana, sobre conhecer os amigos dela, sobre planos para as férias. As férias. Mateus e eu já tínhamos começado a fazer planos para o fim do ano, discutindo se receberíamos meus pais ou viajaríamos para ver a família dele. Tudo enquanto ele, aparentemente, fazia planos de férias completamente diferentes com outra mulher. Há mais alguma coisa que acha que eu deveria saber? Perguntei. Marcos permaneceu em silêncio durante um longo momento, claramente debatendo-se com quanto revelar. Finalmente, voltou a falar. Há 3 semanas, seu marido me perguntou sobre salões privados. Disse que estava planejando algo especial para o aniversário da senhora Souza, no próximo mês. Algo que exigia absoluta privacidade e romantismo. Deixou um depósito para a nossa suíte mais exclusiva, uma celebração de aniversário, um salão privado. Mateus estava planejando elaborados gestos românticos para esta mulher, enquanto mal se lembrou de reconhecer meu próprio aniversário no mês anterior com um buquê de flores comprado às pressas no supermercado. Marcos, disse, tirando meu telefone e mostrando-lhe uma foto do Mateus e eu no nosso último jantar de aniversário. Preciso que me faça algo e valerá a pena. Ele estudou a foto, sua expressão cada vez mais preocupada à medida que reconhecia o Mateus. O que a senhora precisa, senhora Ferraz? Na próxima terça-feira, quando vierem para o almoço habitual, quero que entregue um recado ao meu marido, um recado muito específico que vou escrever para ele. Tirei minha bolsa e peguei um pequeno caderno e uma caneta. Mas primeiro, preciso que me diga tudo o que se lembre das conversas deles, cada detalhe, cada plano que tenham feito, cada momento íntimo que tenha presenciado. Durante os 20 minutos seguintes, o Marcos me forneceu um catálogo devastador da vida secreta do meu marido. Escapadas de fim de semana para a região das vinícolas que coincidiam com as supostas viagens de negócios do Mateus. Discussões sobre o trabalho da senhora Souza em uma firma de marketing no centro da cidade, o que explicava como provavelmente haviam se conhecido durante alguma interação profissional. Planos para umas férias de Natal em Campos do Jordão, que soavam notavelmente similares à viagem que o Mateus havia sugerido que fizéssemos juntos. O mais doloroso foi que o Marcos tinha ouvido o Mateus falar para a senhora Souza sobre seu casamento infeliz. Com uma mulher que era mais como uma colega de quarto do que uma esposa. Alguém que estava focada demais na carreira para nutrir o relacionamento.
As mentiras eram tão elaboradas, tão detalhadas, que percebi que o Mateus vinha criando essa narrativa alternativa há meses, talvez mais tempo. Enquanto Marcos falava, tomei notas cuidadosas, construindo uma imagem completa da vida que o Mateus vinha vivendo sem mim. Cada detalhe seria útil para o que eu estava planejando. Cada conversa ouvida, outra peça de munição para a confrontação que eu estava orquestrando. Quando terminou, levantei a vista das minhas anotações e o olhei nos olhos. Marcos, vou escrever algo e na próxima terça-feira quero que entregue ao Mateus exatamente como faria com qualquer outro recado. Pode fazer isso por mim? Ele assentiu lentamente. Senhora Ferraz, pelo que vale, sinto muito que esteja passando por isso. Em todos os meus anos de serviço, nunca gostei de ver alguém viver uma mentira. Sorri sombriamente e comecei a escrever, elaborando a mensagem perfeita. Uma que destruiria o engano confortável do Mateus da maneira mais pública e humilhante possível. A armadilha estava montada. Agora só tinha que esperar até terça-feira para ativá-la. A terça-feira seguinte chegou com um tipo de clareza de outono que fazia tudo parecer mais nítido, mais definido. Eu tinha passado os 6 dias anteriores planejando meticulosamente cada detalhe do que tinha chegado a considerar o dia do juízo final do Mateus. Durante esses 6 dias, mantive a fachada perfeita da esposa desprevenida, continuando nossas rotinas normais, enquanto documentava secretamente cada mentira que saía dos lábios dele. Na segunda-feira à noite, Mateus tinha me beijado na despedida antes de sair para o que ele afirmava ser uma sessão de estratégia tardia com seus sócios sobre uma próxima fusão. "Não me espere, querida", tinha dito, ajeitando a gravata no espelho do corredor. "Isso pode se prolongar até bem depois da meia-noite." Sorri para ele e disse que entendia. Até o ajudei a escolher uma gravata que complementaria seu terno azul marinho. O que não lhe disse foi que eu já tinha confirmado que os escritórios da Ferraz em Associados estavam completamente às escuras às 20h e que sua sessão de estratégia era, na verdade, um jantar romântico no La Trattoria, um íntimo restaurante italiano do outro lado da cidade, seguido de uma noite no hotel. Sabia disso porque tinha contratado uma detetive particular. Rebeca Vidal foi muito recomendada por uma das minhas colegas terapeutas que tinha utilizado seus serviços durante seu próprio divórcio, complicado 3 anos antes. Rebeca era minuciosa, discreta e surpreendentemente acessível para alguém com sua reputação. Durante a última semana, ela me havia fornecido um dossiê completo sobre a relação do Mateus com a Clara Souza. Porque sim, agora eu sabia seu nome completo, seu histórico profissional, o endereço do seu apartamento e até suas preferências de café. Clara tinha 32 anos, era diretora sênior de marketing numa agência de comunicação moderna, divorciada e sem filhos. E segundo a investigação da Rebeca, completamente alheia ao fato de que o Mateus era casado. As fotos que a Rebeca tinha tirado mostravam uma mulher genuinamente feliz, rindo das piadas do Mateus, olhando para ele com o tipo de adoração que eu lembrava sentir durante nossos primeiros anos juntos. De uma maneira distorcida, quase sentia pena dela. Era tão vítima do engano do Mateus quanto eu, só que de um ângulo diferente. Mas a compaixão teria que esperar. Hoje se tratava de justiça. Cheguei ao jardim secreto exatamente às 14h15, 15 minutos antes da hora habitual de chegada do Mateus e da Clara. Havia escolhido meu traje cuidadosamente. Um elegante vestido preto que me fazia parecer profissional e intimidadora,
combinado com o colar de pérolas que o Mateus me dera no nosso 10º aniversário. Se ia confrontar a traição do meu marido, ia parecer a mulher bem-sucedida e segura de si em que eu tinha me tornado, apesar das mentiras dele. Marcos me viu imediatamente ao entrar no restaurante. Tínhamos falado 2 vezes mais durante a última semana, uma vez quando fui revisar a disposição dos assentos e outra ontem para confirmar os detalhes finais do nosso plano. Ele se aproximou de mim com um tipo de energia nervosa que sugeria que entendia a gravidade do que estávamos prestes a fazer. Senhora Ferraz, disse em voz baixa, guiando-me até uma mesa que oferecia uma vista perfeita do canto habitual do Mateus, enquanto me mantinha parcialmente oculta atrás de uma coluna decorativa. Tudo está disposto exatamente como a senhora solicitou. A mesa 12 está preparada e tem o seu recado pronto. Meti a mão na bolsa e tirei um envelope que continha uma generosa gorjeta para o Marcos, junto com uma nota escrita à mão, expressando minha gratidão por sua ajuda. Lembre-se, disse a ele, espere que peçam o vinho e se acomodem para conversar. Quero que estejam relaxados e confortáveis antes de entregar o recado. Marcos assentiu e se retirou para atender outras mesas, deixando-me sozinha com meus pensamentos e meu coração acelerado. Apesar de toda a minha preparação, apesar do planejamento cuidadoso e das provas que tinha reunido, ainda sentia o peso do que estava prestes a fazer. Em alguns minutos detonaria uma bomba no meio da vida dupla cuidadosamente construída do Mateus, e não haveria volta. Às 14h31, Mateus cruzou a porta principal do jardim secreto e meu fôlego cortou apesar de tudo o que eu sabia, de tudo o que havia preparado. Ele parecia bonito e seguro de si, com o terno cinza que eu o tinha ajudado a escolher no Natal passado, o cabelo perfeitamente penteado, seu sorriso brilhante de antecipação. Por um momento, ao vê-lo assim, quase pude entender por que a Clara tinha se apaixonado por ele. Mateus sempre tinha sido encantador quando queria ser. Clara apareceu ao lado dele segundos depois, e tive que admitir que as fotografias que a Rebeca tinha tirado não lhe faziam justiça. Era deslumbrante pessoalmente, alta e elegante de uma maneira que falava de personal trainers caros e tratamentos de spa regulares. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas abaixo dos ombros e usava um vestido bordô que provavelmente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. O colar de esmeraldas, meu colar de esmeraldas, comprado com meu dinheiro, captou a luz ambiente do restaurante e brilhou como a luz das estrelas, capturada contra sua pele pálida. Mas foi a linguagem corporal deles que realmente escancarou a realidade do relacionamento. A mão do Mateus descansava possessivamente na parte inferior das costas dela, enquanto seguiam a hostess até a mesa. Clara inclinou-se para ele de forma natural, confortável, como fazem os casais quando superaram as etapas iniciais desconfortáveis do romance e entraram em algo mais profundo e íntimo. Quando se sentaram, Mateus imediatamente se aproximou da mesa para tomar a mão dela, levando-a aos lábios num gesto que uma vez tinha sido exclusivamente meu. Observei-os enquanto se instalavam em sua rotina familiar. Mateus ajudando Clara com o casaco, ambos rindo de alguma piada interna, suas cabeças juntas enquanto revisavam a carta de vinhos. Pareciam felizes, pareciam pertencer um ao outro. Pareciam tudo o que pensei que Mateus e eu éramos, mas que aparentemente nunca tínhamos sido. Marcos se aproximou da mesa deles no momento perfeito, exatamente quando tinham terminado de pedir sua garrafa habitual de vinho tinto
e estavam relaxando no que claramente esperavam que fosse outro almoço romântico. Pude ver o rosto do Mateus claramente da minha posição vantajosa. Pude observar cada nuance da sua expressão enquanto o Marcos se inclinava e falava em voz baixa ao seu ouvido. Com licença, Sr. Ferraz, mas tenho um recado para o senhor de alguém que queria garantir que o recebesse hoje. Mateus pareceu desconcertado, mas não alarmado, enquanto Marcos colocava o pedaço de papel de cor creme dobrado junto à sua taça de vinho. Eu tinha passado um tempo considerável elaborando a mensagem, escrevendo e reescrevendo, até que as palavras tivessem exatamente o impacto que eu queria. De alguém? Perguntou Mateus, franzindo a testa com confusão. Sim, senhor. Uma mulher que disse que o senhor saberia exatamente quem era assim que lesse. Mateus pegou o bilhete com curiosidade casual, desdobrando-o com a mesma confiança que aplicava a tudo na sua vida. Prendi a respiração enquanto seus olhos percorriam as palavras que eu havia escrito, vendo como sua expressão mudava de desconcerto para reconhecimento e, finalmente, para um terror absoluto e paralisante. A mensagem era simples, direta e devastadora. Olá, querido, o colar de esmeraldas, os almoços de terça-feira, as escapadas de fim de semana e o salão privado que você reservou para o aniversário dela. Sua esposa quer conversar. Vire-se. E foi então que me levantei de trás da coluna e deixei que ele me visse, com a taça de vinho erguida num brinde simulado, meu sorriso tão afiado quanto um cristal. O momento em que os olhos do Mateus encontraram os meus, do outro lado daquele restaurante lotado, foi elétrico da maneira mais devastadora possível. Vi 12 anos de casamento passarem pelo rosto dele, em tempo real. Nosso dia de casamento, nosso primeiro apartamento. Manhãs de domingo, preguiçosas, sonhos compartilhados, promessas sussurradas, tudo desmoronando em pó, enquanto a realidade da situação o atingia como um trem de carga. O rosto dele sofreu uma transformação espetacular, que teria sido quase cômica se não estivesse destruindo minha vida. A confiança casual desapareceu primeiro, substituída pela confusão. Depois o horror crescente. E, finalmente, algo que se parecia notavelmente com um animal encurralado, percebendo que não havia rota de fuga. Sua mão, ainda segurando meu bilhete, começou a tremer tão violentamente que o papel farfalhou audivelmente no ambiente refinado do restaurante. Clara, alheia ao drama que se desenrolava, inclinou-se para a frente com a preocupação gravada em suas belas feições. Mateus, o que houve? Você parece que viu um fantasma? Um fantasma? Que apropriado! Porque a mulher que o Mateus pensou que havia escondido a salvo em sua outra vida, a esposa que ele havia convencido a Clara de que não existia de nenhuma maneira significativa, acabava de se materializar para assombrar seu paraíso cuidadosamente construído. Mateus? Insistiu Clara, sua voz adquirindo um tom de preocupação. Quem enviou esse bilhete? O que diz? Pude ver o cérebro de advogado do Mateus tentando desesperadamente formular alguma explicação, alguma forma de minimizar a catástrofe que estava se desenrolando. Mas por uma vez na vida, as palavras pareceram abandoná-lo completamente. Abriu a boca, fechou-a, voltou a abrir como um peixe fora d'água. Foi então que decidi ajudá-lo. Comecei a caminhar em direção à mesa deles, meus saltos estalando contra o chão de mármore com o ritmo constante de uma marcha de execução. Outros clientes começavam a notar o drama. As conversas tornavam-se mais silenciosas à medida que as cabeças se giravam para seguir meu passo decidido pelo restaurante. Mateus seguiu minha aproximação com o tipo de fascinação horrorizada que as pessoas têm
ao ver uma avalanche vindo em sua direção. "Olá, querido", disse quando cheguei à mesa deles, minha voz com calor suficiente para soar carinhosa, mas fria o suficiente para congelar o inferno. "Espero que não se importe que eu interrompa seu almoço romântico." A cabeça da Clara levantou-se bruscamente, seus olhos verdes, os mesmos sobre os quais o Mateus aparentemente havia escrito poesia, segundo os relatórios de vigilância da Rebeca, se arregalaram com confusão. "Desculpe, nós nos conhecemos? Não fomos apresentadas formalmente", respondi, estendendo minha mão com perfeita graça social. "Sou Sofia Alencar, a esposa do Mateus." As palavras atingiram a Clara como um golpe físico. Seu rosto empalideceu sob a maquiagem habilmente aplicada e pude ver sua mente correndo para processar essa informação impossível. "Esposa?" repetiu a palavra apenas um sussurro. Mateus finalmente encontrou sua voz, embora tenha saído como um grasnido sufocado. Sofia, o que você faz aqui? Isso não é o que parece. Eu ri então, um som que era a partes iguais amargo e genuinamente divertido. Sério, Mateus? Não é o que parece? Porque daqui de onde estou, parece exatamente que meu marido está tendo um almoço romântico com a amante, com a gravata que eu ajudei a escolher hoje de manhã. No restaurante onde vocês têm se encontrado todas as terças-feiras há 6 meses. A mão da Clara voou para a garganta, tocando o colar de esmeraldas que tinha se tornado um símbolo da traição do Mateus. "Mateus, você me disse que era divorciado. Disse que seu casamento acabou há anos, que só estava esperando a papelada ser finalizada." Ah, é? Virei-me para a Clara e, apesar de tudo, senti uma pontada de verdadeira simpatia por ela. "Isso é interessante, porque renovamos nossos votos há apenas 18 meses no Havaí. Tenho fotos se quiser ver." O restaurante tinha ficado notavelmente mais silencioso. Outros clientes agora olhavam abertamente para nossa mesa enquanto o drama se desenrolava. Marcos manteve-se por perto, claramente dividido entre a discrição profissional e a fascinação mórbida. Mateus fez uma última tentativa desesperada para recuperar o controle da situação. "Sofia, por favor, podemos discutir isso em particular? Este não é o lugar para... Para quê, Mateus? Para honestidade, para esta verdade, para reconhecer que você tem vivido uma vida dupla enquanto eu planejava nosso futuro." Tirei meu telefone e rolei até as capturas de tela que eu havia feito dos nossos extratos bancários. "Deveríamos discutir isso em particular? A forma como você gastou em particular R$ 4.000 no colar dela, usando nossa conta conjunta? Ou a forma como reservou escapadas românticas em particular, enquanto me dizia que estava em viagens de negócios?" O rosto da Clara tinha passado de pálido para um tom esverdeado doentio. Mateus, isso é verdade? Você é realmente casado? Você realmente ainda vive com ela? É complicado, disse Mateus, fracamente. "Não, na verdade não é", interrompi. "Na verdade é bastante simples. O Mateus é casado comigo. Vivemos juntos na casa da Rua das Acácias. Dividimos uma cama, uma conta bancária, e até há cerca de uma semana pensei que dividíamos um futuro. A única parte complicada é como ele conseguiu te convencer do contrário." Clara levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão com um som áspero que ecoou no restaurante, de repente silencioso. "Tenho que ir", disse ela. Sua voz tremia. "Não posso. Isso é loucura. Mateus, você me disse que ela era basicamente uma estranha, que não tinham intimidade há anos, que só estava esperando o momento certo para apresentar os papéis do divórcio." "Fizemos amor no domingo passado de manhã", disse em voz baixa, vendo o Mateus encolher como se eu o tivesse batido. "Logo depois que ele me trouxe café na cama e me disse o quanto me amava." A devastação no rosto da Clara era quase dolorosa de presenciar.
Agarrou a bolsa com mãos trêmulas, olhando entre o Mateus e eu, como se ambos falássemos uma língua estrangeira. 6 meses, sussurrou. 6 meses acreditando que tinha encontrado alguém honesto. Alguém que me amava o suficiente para construir um futuro comigo. E você é apenas um mentiroso. Ambos casados e mentindo para todo mundo. Ela se virou para mim, as lágrimas começando a se formar naqueles olhos verdes que o Mateus aparentemente tinha achado tão cativantes. E você? Há quanto tempo sabe? Há quanto tempo tem nos observado planejando isso? 1 semana, respondi honestamente. Descobri há 1 semana e passei esse tempo documentando cada mentira que seu namorado contou para nós duas. Mateus finalmente pareceu encontrar sua coragem, levantando-se e agarrando o braço da Clara. Clara, por favor, me deixe explicar. Isso não é como eu queria que você descobrisse, mas... Ela se soltou do toque dele como se a tivesse queimado. Não, simplesmente não. Não me toque. Não fale comigo. Nunca mais entre em contato comigo. Olhou ao redor no restaurante, de repente percebendo que todos os olhares estavam postos em nós. Tenho que sair daqui. E com isso ela fugiu, praticamente correndo em direção à saída, deixando o Mateus ali parado, parecendo um homem que acabava de ver todo o seu mundo desabar em tempo real. O que suponho foi exatamente o que aconteceu. Virei-me para o meu marido, o homem a quem havia amado durante 12 anos, o homem em quem havia confiado meu coração, meu futuro e minha segurança financeira. Bem, Mateus, disse, minha voz ecoando claramente através do silêncio atordoado do restaurante. Acho que você ia explicar como isso não é o que parece. Mas Mateus ficou ali, balançando ligeiramente, como se fosse vomitar ou desmaiar. E pela primeira vez desde que começou este pesadelo, senti algo que poderia ter sido satisfação. A justiça, descobri, tinha exatamente o gosto de vinho caro e de completa vingança. Mateus e eu nos sentamos no silêncio sufocante da nossa sala às 23h47 daquela noite. O espaço entre nós no sofá parecia um abismo intransponível. Ele mal havia falado durante o trajeto para casa, desde o jardim secreto, suas mãos agarrando o volante com uma intensidade de nós brancos, enquanto eu olhava pela janela do passageiro, vendo nosso bairro passar borrado numa mistura de casas familiares que de repente pareciam estranhas. O restaurante tinha se esvaziado ao nosso redor depois da saída dramática da Clara, outros clientes pagando suas contas às pressas e evitando o contato visual enquanto passavam pela nossa mesa. Mateus tinha voltado a sentar-se pesadamente, com a cabeça entre as mãos, enquanto eu, tranquilamente, terminava meu vinho e pedia a sobremesa. Se ia destruir meu casamento em público, pelo menos ia desfrutar do tiramisu. Agora, à luz do abajur da nossa casa, a casa que tínhamos escolhido juntos, decorado juntos, cheia de 12 anos de memórias compartilhadas, o Mateus parecia um homem que tinha envelhecido 1 década numa única tarde. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava revolto de tanto passar os dedos por ele. Seu terno caro amassado, sua postura segura substituída pelos ombros caídos da derrota total. Diga alguma coisa, sussurrou finalmente, quebrando o silêncio que se estendia entre nós como um fio tenso prestes a arrebentar. Olhei para ele, realmente o olhei, estudando o rosto que havia beijado milhares de vezes ao me despedir, as mãos que haviam segurado as minhas durante nossa cerimônia de casamento, a boca que havia prometido me amar e honrar na alegria e na tristeza. O que você quer que eu diga, Mateus? Que entendo, que está tudo bem, que podemos superar isso? Ele levantou a cabeça,
a esperança piscando naqueles olhos verdes que uma vez tinham feito meu coração palpitar. Podemos! Superar isso, quero dizer. A pergunta ficou suspensa no ar entre nós, carregada com 12 anos de história e as ruínas fumegantes de tudo o que tínhamos construído juntos. Levantei-me e caminhei até a lareira, passando meus dedos pelas fotografias emolduradas que documentavam nossa vida juntos. Nosso dia de casamento, quando ambos parecíamos tão jovens e seguros do nosso para sempre. Fotos de férias na Itália, Grécia, Campos do Jordão, celebrações de Natal com ambas as famílias, jantares de aniversário, festas. Uma dúzia de anos de momentos que pensei que eram preciosos para ambos. Fale-me dela, disse, sem me virar. Não as mentiras que você me contou, não a versão que deu à sua secretária ou aos seus amigos. Diga-me a verdade sobre a Clara Souza. Mateus permaneceu em silêncio durante tanto tempo que pensei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era apenas audível. Eu a conheci numa conferência jurídica há 8 meses. Ela estava lá representando a empresa dela num painel sobre estratégias de marketing para serviços profissionais. Era inteligente, segura, diferente de mim, completei mentalmente quando ele se interrompeu. Diferente do que tínhamos nos tornado, corrigiu ele. Diferente do que éramos. Sofia, você tem que entender, tínhamos estado nos distanciando há anos. Éramos como colegas de quarto compartilhando espaço, passando pelas rotinas do casamento sem nenhuma conexão real. Virei-me então estudando o rosto dele. Você realmente acreditou nisso? Que éramos apenas colegas de quarto, não éramos? Ele se inclinou para a frente, sua voz adotando o tom persuasivo que eu o tinha ouvido usar nos tribunais. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa real que não fosse sobre horários, contas ou trabalho? Quando foi a última vez que me olhou como antes? Quando foi a última vez que fizemos amor porque nos desejávamos, não apenas porque era esperado? Suas palavras arderam, porque havia um pingo de verdade enterrado nelas. Tínhamos caído em rotinas, padrões de comportamento que pareciam seguros e confortáveis, mas talvez carecessem da paixão dos nossos primeiros anos. Mas isso era o casamento, não era? A evolução da intensidade ardente para a constância calorosa, da necessidade desesperada para a companhia confortável. Então você decidiu encontrar essa paixão em outro lugar, disse. Em vez de falar comigo, em vez de sugerir terapia, em vez de trabalhar em nós, você escolheu trair tudo o que tínhamos construído juntos. Não era para ter acontecido, disse ele, a voz falhando. Simplesmente evoluiu. Uma conversa levou a outra. Depois, café. Depois, jantar. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava envolvido demais. 8 meses, Mateus. 6 meses de almoços regulares, às terças-feiras, quartos de hotel, joias, cartas de amor. Isso não foi um momento de fraqueza ou um erro. Isso foi um relacionamento. Você estava construindo uma vida com ela enquanto mentia para mim todos os dias. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. A energia nervosa que lhe servira bem nos tribunais agora o fazia parecer um animal enjaulado. Quer saber a verdade? A verdade completa e honesta? Fui feliz com ela. Pela primeira vez em anos me senti vivo de novo. Me senti desejado, apreciado, interessante. Clara me olhava como se eu fosse o homem mais fascinante do mundo, não apenas alguém com quem dividir a hipoteca. A honestidade era brutal, mas eu tinha pedido por ela. E isso justificou as mentiras, o engano, usar nosso dinheiro para financiar sua aventura? Não, disse rapidamente.
Nada justifica isso. Mas, Sofia, ambos sabemos que nosso casamento vem morrendo há anos. Eu só encontrei uma maneira de me sentir vivo de novo. Fazendo-me sentir morta por dentro? Caminhei até a janela, olhando para o jardim onde tínhamos plantado rosas juntos em tempos mais felizes. Sabe o pior de tudo, Mateus? Não é o sexo, embora isso doa. Nem sequer é o dinheiro, embora isso seja uma traição em si mesma. É que você reescreveu toda a nossa história para justificar suas ações. Você disse a ela que eu era fria, obcecada com minha carreira, que nosso casamento tinha acabado em tudo, menos no nome. Você criou uma versão de mim que era a vilã da sua história de amor. Nunca quis te machucar, disse ele, as palavras soando ocas até para seus próprios ouvidos. Mas machucou. Sistematicamente. Deliberadamente. Todos os dias durante 8 meses. Cada mentira que me contou. Cada mentira que contou a ela. Cada real que gastou com outra pessoa. Cada momento que a escolheu em vez de mim. Tudo me machucou. A única diferença é que eu não sabia que estava sangrando. Mateus afundou-se de novo no sofá, com a cabeça entre as mãos. O que você quer que eu faça? Vou terminar tudo com ela. Deixarei meu trabalho, se for necessário, para evitar vê-la. Farei qualquer coisa para salvar nosso casamento. Ou é tarde demais para isso? Disse em voz baixa, surpreendendo-me com o quão calma eu soava. Você já terminou nosso casamento, Mateus? Terminou na primeira vez que a beijou, na primeira vez que disse que a amava, na primeira vez que planejou um futuro que não me incluía. Eu estou apenas reconhecendo o que você tornou realidade há meses. Sofia, por favor, podemos ir para a terapia, podemos fazer uma viagem, reconstruir o que tínhamos. Eu te amo, sempre te amei. Virei-me para encará-lo, para este homem que tinha sido meu parceiro, meu melhor amigo, meu porto seguro durante 12 anos. Sabe o que percebi hoje, ao te ver com ela? Você parecia mais feliz naquele restaurante do que te vi na nossa própria casa em anos. E talvez essa seja a verdadeira verdade que ambos precisamos enfrentar. Ele me olhou fixamente, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você está dizendo que quer o divórcio? Estou dizendo que nosso casamento morreu em algum momento do caminho, e nenhum dos dois teve a coragem de reconhecer isso até que você encontrou outra pessoa que te fizesse sentir vivo. Talvez a Clara tenha sido apenas o sintoma, não a doença. As palavras ficaram suspensas entre nós como uma sentença de morte, final e irrevogável. Ao longe, pude ouvir o relógio de pêndulo do corredor marcando a meia-noite, marcando o fim do dia mais longo da minha vida e o começo do que viria depois. Vou ficar no quarto de hóspedes esta noite, disse Mateus, finalmente. Amanhã, provavelmente, deveríamos ligar para advogados. Assenti, emocionalmente esgotada demais, para sentir algo além de uma estranha sensação de alívio. Mateus, pelo que vale, espero que encontre o que quer que esteja procurando. Só queria que tivesse sido honesto o suficiente para buscá-lo sem me destruir no processo. Ele fez uma pausa na porta, olhando-me uma última vez. Sinto muito, Sofia, por tudo. Você merecia muito mais. Enquanto seus passos desapareciam pelo corredor, afundei na minha poltrona e finalmente deixei as lágrimas brotarem, não apenas pelo casamento que terminava, mas pela mulher que eu tinha sido quando começou, e pela mulher incerta, mas estranhamente esperançosa, em que estava prestes a me tornar. 18 meses depois, eu estava de pé, na varanda do meu novo apartamento, com vista para o parque fluvial, observando as pessoas correndo de manhã cedo por seus caminhos habituais ao longo do calçadão, enquanto o vapor subia da minha xícara de café em espirais preguiçosas. O espaço era menor que a casa da Rua das Acácias, mas era completamente meu. Cada móvel escolhido por mim,
cada fotografia nas paredes, refletindo apenas meu gosto, cada decisão tomada sem consulta nem compromisso. O divórcio tinha sido finalizado há 8 meses, mais rápido do que o habitual, porque o Matheus não tinha contestado nada. A culpa, descobri, era um excelente motivador para acordos razoáveis. Ele ficou com a casa, eu fiquei com o meu consultório e metade dos nossos bens, e ambos mantivemos nossa dignidade intacta através de um processo que poderia ter terminado mal, mas que se manteve surpreendentemente civilizado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da minha assistente. A senhora Vidal está aqui para sua consulta das 9. Devo preparar o café? Rebeca Vidal, minha antiga detetive particular transformada em amiga íntima, tinha se tornado uma das minhas primeiras parceiras quando expandi meu consultório para incluir aconselhamento de relacionamentos para mulheres que se recuperavam de infidelidade e traição. Sua própria história de ter descoberto o vício em jogos de seu ex-marido e suas dívidas secretas tinha lhe dado uma visão do engano que complementava perfeitamente minha formação profissional. Tínhamos desenvolvido uma abordagem terapêutica única que combinava a terapia tradicional com técnicas de investigação prática, ajudando as mulheres a descobrir a verdade sobre seus relacionamentos antes de tomar decisões que mudariam suas vidas. A ironia não me escapou de que a traição do Matheus tinha levado, em última análise, ao período mais gratificante da minha vida profissional. A notícia tinha se espalhado pelas redes profissionais da cidade sobre a terapeuta que havia descoberto seu marido infiel de uma maneira espetacular, e minha lista de clientes tinha disparado com mulheres que buscavam orientação sobre tudo, desde comportamentos suspeitos até procedimentos de divórcio. Eu tinha me tornado uma espécie de especialista na psicologia do engano, publicando artigos em revistas profissionais e falando em conferências sobre a interseção da prática terapêutica e a realidade investigativa. Minha vida pessoal tinha demorado mais para se reconstruir, mas até isso finalmente estava começando a florescer. David Muniz, sem relação com a joalheria que, sem saber, havia fornecido provas das aventuras do Matheus, era um professor de literatura na universidade que tinha se aproximado de mim depois de uma das minhas palestras sobre confiança e reconstrução de relacionamentos. Nosso primeiro café tinha se tornado jantar. O jantar tinha se tornado conversas de fim de semana que se prolongavam até altas horas da noite, e lentamente, com cuidado, eu tinha começado a lembrar o que se sentia ao ser genuinamente querida, em vez de simplesmente dada como garantida. David conhecia toda a minha história. Tinha ouvido cada detalhe da traição do Matheus, sem julgar nem aconselhar, simplesmente aceitando minha experiência como parte do que me tinha tornado a mulher por quem ele se havia apaixonado. Entendia minha necessidade de transparência, meus momentos ocasionais de dúvida, meu requisito de que construíssemos algo baseado na honestidade completa em vez de suposições confortáveis. O mais importante, ele me fazia rir. Risadas profundas e genuínas das quais eu havia esquecido que era capaz de experimentar. As notícias da manhã soavam suavemente ao fundo enquanto me preparava para o meu dia, e um nome familiar captou minha atenção. Aumentei o volume para ouvir o apresentador discutir um escândalo jurídico que havia estourado em um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Matheus Ferraz, ex-sócio principal da Ferraz em Associados, chegou a um acordo de culpabilidade na investigação federal por fraude de valores e apropriação indébita de fundos de clientes. Fontes próximas à investigação sugerem que Ferraz utilizou informações
confidenciais de clientes para realizar investimentos não autorizados, o que resultou em perdas que superam os 10 milhões de reais. Sua licença foi revogada permanentemente e ele enfrenta até 5 anos de prisão federal. Sentei-me pesadamente, meu café esquecido, enquanto o repórter continuava detalhando acusações que pintavam uma imagem de crimes financeiros muito mais extensos que a simples infidelidade matrimonial. Segundo a reportagem, o Matheus vinha roubando sistematicamente das contas dos clientes durante anos, usando o dinheiro para financiar não apenas seu relacionamento com a Clara, mas um estilo de vida de jogo e investimentos de alto risco que finalmente tinha desmoronado sob escrutínio. Meu telefone tocou imediatamente. David, que sabia que eu iria querer falar sobre qualquer emoção que esta notícia pudesse trazer. "Você está bem?" perguntou sem preâmbulos. "Estou chocada", admiti. Sabia que ele era capaz de mentir para mim, mas roubar clientes... Esse é um nível de engano que nunca imaginei. As pessoas que mentem para as pessoas que amam, muitas vezes acham mais fácil mentir para todos os outros, disse David suavemente. Os limites entre o comportamento aceitável e o inaceitável se confundem quando você já está vivendo uma vida dupla. Depois de desligar, me peguei pensando na Clara Souza, perguntando-me como ela teria processado a revelação de que o homem por quem se apaixonara não era apenas um marido infiel, mas um verdadeiro criminoso. Segundo as notícias, ela tinha sido completamente inocentada. Os investigadores determinaram que ela tinha sido tão vítima do engano do Matheus quanto qualquer outra pessoa. Rebeca chegou à nossa sessão com aspecto cansado, mas decidida, levando a familiar pasta que continha provas de seu último caso, uma mulher cujo marido afirmava estar trabalhando horas extras, enquanto, na realidade, mantinha um apartamento secreto e uma segunda família do outro lado da cidade. "Viu as notícias sobre o Matheus?" perguntou enquanto nos acomodávamos no meu escritório. "Que acabo de ver. É surreal ver a foto do seu ex-marido no noticiário da manhã." "Como se sente a respeito?" Era uma pergunta que eu vinha me fazendo desde que saiu a notícia. Vingada, suponho, e grata. Se ele estava disposto a roubar clientes, o que poderia ter feito finalmente com nossas contas conjuntas se eu não tivesse descoberto a aventura quando descobri? Passamos a sessão discutindo seu caso atual, mas minha mente continuava vagando para a mulher que eu tinha sido há 18 meses. Confiante, ingênua, completamente alheia a que o homem em torno do qual havia construído minha vida era capaz de um engano tão extenso. Essa mulher teria ficado devastada por esta notícia. Teria se culpado por não ter visto os sinais. Teria se perguntado que outras verdades sobre sua vida tinham sido mentiras. Mas a mulher em que me tornei sentia algo diferente. Uma profunda e sentida gratidão pelo bilhete que eu havia enviado através do Marcos naquele dia no Jardim Secreto. Aquele único ato de coragem tinha me salvado de anos de engano adicional. Tinha me libertado para construir uma vida baseada na verdade, em vez de confortáveis ilusões. Naquela noite, enquanto o David e eu preparávamos o jantar na minha pequena, mas alegre cozinha, me peguei pensando na mensagem que havia escrito há tantos meses. 14 palavras que haviam terminado uma vida e começado outra. 14 palavras que me haviam transformado de vítima em sobrevivente, em alguém que agora ajudava outras mulheres a encontrar sua própria coragem para exigir a verdade. David percebeu meu senho franzido. "R$1 pelos seus pensamentos?" perguntou ele, notando meu estado de ânimo contemplativo. "Estava pensando nas segundas chances", disse, aceitando a taça de vinho que ele me ofereceu. Como às vezes a pior coisa que te acontece acaba sendo o que salva sua vida.
Ele sorriu, a expressão chegando aos seus olhos de uma maneira que me lembrava diariamente como era o amor autêntico. Pelas segundas chances, então, disse ele, levantando sua taça. Pelas segundas chances, concordei. E pela coragem de escrever nosso próprio final. Lá fora, o sol se punha sobre o parque fluvial, pintando o céu em tons dourados e carmesim. Em algum lugar do outro lado da cidade, o Mateus, provavelmente, se preparava para um futuro muito diferente do que qualquer um de nós havia imaginado. Mas aqui, neste momento, rodeada de amor honesto e sabedoria conquistada com esforço, nunca me havia sentido mais grata pelo bilhete que mudou tudo. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente dizer a verdade, mesmo quando, especialmente quando, isso destroça as confortáveis mentiras com as quais você tem vivido. E às vezes, se você tiver muita sorte, o que cresce desses pedaços quebrados acaba sendo mais bonito do que você poderia ter imaginado. A seguir, você verá 2 histórias a mais que selecionamos especialmente para você. Se esta tocou seu coração, vai adorar o que vem por aí. Clique para continuar a jornada.